Ok. Shalom, yeah. Então voltamos para que possamos iniciar em português. Então, eu não queria que alguém se escandalizasse por me ver de chapéu, né? Se bem que o chapéu está escrito Jesus. Mas aconteceu uma coisa que eu não contava. Aqui as coisas agora começaram a acontecer em Berlim. Os nossos autocarros já não se sobe na porta de frente, só se sobe na porta de trás, porque o motorista não pode ser perturbado. Já não se compra bilhete. Quer dizer, quem não tem cartão, quem não tem bilhete, entra só. E nem temos mais controladores, porque as pessoas estão a evitar contactos. E pronto, as lojas aqui em Berlim estão a ficar vazias. Tivemos problemas muito. Eu como gosto muito de olhar na espiritualidade, eu estava pausado a ver isso tudo. Compre. E a minha esposa, como é muito preventiva, ela começou a comprar alguma coisa. E de repente comecei a ver isso muito sério, que as coisas estavam mesmo a acontecer. Vinha me dando as notícias do serviço dela, porque já não tem direito à visita, porque não sei o quê, e as coisas iam acontecendo. Agora, eu quero lembrar algo para a minha família, depois eu vou orar, só quero lembrar a família. Que eu, sábado passado, faz uma semana, dirigi a intercessão. Mas não vou entrar lá agora, vou entrar na segunda parte, mas deixa-me justificar o chapéu. Nós temos aqui uma área onde nós todos vamos cortar o cabelo, porque tem muitos estrangeiros. É lá onde eu corto o cabelo. Mas para ir para lá, o transporte está à vontade, mas está muito difícil, está um pouco mais. As pessoas têm medo de entrar, as pessoas têm. Que está acontecendo muita coisa que. Eu disse, a esposa não queria que eu fosse. Eu queria ir, mas disse, não vai, porque olha, isso está acontecendo, tens que ir. Pronto, não vou. Mas como tem um filho que corta cabelo aqui em casa, costuma cortar cabelo dele, ele como é jovem, faz a barba dele, endireita o cabelo dele, diz, meu filho Anacleto me faz o corte. Mano, você nem imagina. Dei a minha cabeça, eu como gosto, esse corte, que vocês vão ver, né? Mesmo que sou careca aqui, mas gosto de ter assim, e ter um aeroporto, aquele chamam retrô, o punk, gosto de ter assim. O meu filho começou a me cortar cabelo e me comeu o punk. Não vou tirar chapéu, mano. Vai rir, ainda não vou, talvez da próxima semana. O meu filho me tirou o cabelo, só que ele tirou mal. Comeu um lado, outro lado, deu um vinho, estava bom. E eu disse, já que assim, tira-me o cabelo todo. E ele tirou-me o cabelo todo. E eu como, essa parte aqui, é claro, sim senhor, mas a cabeça nunca apanhou sol. Eu vos digo, nunca cortei escovinha na minha vida. Então, a minha cabeça, a minha cara está aqui uma cor. E o cabelo ainda está... Então, não estou a aguentar. Não quero me ver assim. Então, tenho aquela vergonha, né? Pronto. Então, é isso que eu estou a usar o chapéu. Até que volte o meu estilo. Mas, senão, não tem nada de mais. Então, por isso que eu estou... Espero que entendam que isso... Mano, Lundolo que está me rir, que isso não vai impedir a unção de Deus estar sobre mim, né? É só o chapéu, mano, tá joia, é só esse o problema. Mas, assim, não, de resto, eu não estou habituado como o mano Lundolo que está habituado com cabelo normal, sem cabelo, eu não estou habituado ainda. Então, estou assim. Mas... nós aqui em Berlim o caso está sério. Está muito sério. Já os empregos já fecharam, há pessoas que já não vão trabalhar e há pessoas que escolas já fecharam. A manada já está a me rir. A escola também já fechou. E estamos assim. As compras, as lojas estão a ficar vazias. E eu estava vendo isso como fosse uma brincadeira. Agora estou muito sério. Então, é como eu digo sempre, que, isso está sério. Mas ainda vamos orar, depois é que vamos entrar naquilo que queremos falar essa noite. Senhor, obrigado por esta noite, Senhor, nos tens elegido, escolhido, para que possamos compartilhar como família, Senhor. Obrigado pela tua graça sobre a nossa vida. Estaríamos aqui a falar de outras coisas, fofocas e outras coisas, mas estamos
a exaltar o teu nome através das tuas sagradas escrituras, Pai. Abençoa-nos nesta noite, ó Deus, as nossas famílias. Abençoa a tua palavra que possa produzir efeito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo perdão dos pecados que Cristo Jesus fez na cruz por nós. Repreendemos toda armadilha e ciladas do diabo Satanás em nome de Cristo Jesus, longe das nossas famílias. Que o teu Espírito Santo continue a nos conduzir e nos guiar e nos, aleluia, ensinar até que tu venhas, ó Deus, porque Ele está ali para ouvir de você. Está na tua reunião com Cristo Jesus e vem nos revelar para que não fiquemos desatualizados, fiquemos revelados, filhos da luz, Senhor, e possamos andar sempre na luz, despertos, ó Deus, até que tu venhas, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue nos comprou e purificou nossos corações e também ainda nos protege, Senhor. E teu ser celestial acampa ao redor de nós, Senhor, para que nada de mal nos possa acontecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, Pastor Soa, you don't speak Portuguese, né? Yeah, I'm just trying to say, what is the strategy you have, you as a pastor, our father in faith, what is the strategy you have? Because we here in Berlin, in Europe, church are closing down. And what you can do is the reason why I'm reading the book of Acts, chapter 12. There I find suggesting that I'm giving to the pastors, because I saw it in the scripture, and I'm trying to give it to the pastors what they can do, because I don't know in Africa, but we here, church, are closed down. Ok, então, eu, sábado passado, fui liderar a intercessão da igreja onde eu estou, a comunidade de angolanos, a comunidade de alguns congoleses, brasileiros. E eu, graças a Deus, fui eleito naquele dia que é para dirigir a intercessão. Eu disse uma coisa, que essas situações todas que estão a existir no mundo, no sistema do mundo, no regime, no fundo, vai sempre refletir a igreja. Porque isso sempre existiu. Ou a igreja reflete a sua imagem para o mundo, para a política ou o regime, ou então, se nós nos corrompermos, a política, o regime vai refletir na igreja. E nós temos visto muito isso, que há muita influência do mundo a refletir na igreja. Mas a missão de Cristo, que nós sejamos a luz para o mundo, a luz do mundo, o sal da terra, nós que demos gosto. Então, os verdadeiros, graças a Deus que ele não estava só a olhar pelos templos. Porque se fosse o templo, eu acho que a missão de Cristo não iria surtir efeito. Porque por isso é que ele disse que Deus não vive no templo feito nas mãos dos homens. Não. Então, ele vive agora no templo feito por ele próprio, que somos nós. E agora temos a prova que o homem não está conseguindo fazer o templo como nós. Não está. Então, e eu disse, o Marcos 16, versículo 15 a 17, diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão aos enfermos e os curarão. Eu disse esse versículo agora, com essa epidemia, vai ser impedido de realizar. Por quê? Porque o homem que tiver a pôr a mão, vai ter a ousadia de querer impor a mão, mas o doente às vezes não vai querer, porque vai pensar que a pessoa que ele impor a mão tem coronavírus. E nós também, às vezes, não queremos impor a mão aos enfermos. Por quê? Porque vamos pensar que vamos ser transmitidos a doença. Então, a transmissão da unção pela imposição de mão já estava a ser perseguido, porque a nossa perseguição é espiritual. Eu disse isso. E chegará a altura em que não vão querer que nos congreguemos todos. Falei isso lá. Vão querer o pastor com 5 membros e falei essas coisas. Então, temos que orar, porque isso é uma perseguição espiritual. Depois isso vai entrar na igreja. Como a homossexualidade, eles criam as leis deles. Tudo isso só para contrariar, para refletir dentro da igreja.
Olha, não demorou muito, meus irmãos. Amanhã, a nossa igreja daqui de Berlim está fechada. Até próximo mês de abril, mês da Páscoa. A igreja está fechada. Hoje queria intercessão, liguei e disseram não. Fecharam a igreja, porque é uma igreja grande, é um templo grande. Então não vamos ter culto até em abril, próximo mês. Não digo abril agora, abril do próximo mês, lá para dia 14. Então as escolas já fecharam. Alguns trabalhos públicos, museus, já fecharam. Agora a igreja, algumas igrejas grandes estão a fechar. Agora aquelas igrejas que não são reconhecidas pelo governo, que cultuam numa sala que durante a semana é um restaurante ou é uma creche, mas que domingo eles alugam como, por exemplo, como uma igreja. Então esses aqui talvez estarão salvos. Agora nós que estamos numa igreja, edifício mesmo, feito pelo homem, a igreja está fechada. E fora disso, costumo ir também frequentar uma igreja de americanos, que eu gosto também, às vezes, ouvir louvores americanos. Essa igreja agora disseram que temos que fazer registro para sair no culto. Que durante um tempo, durante a semana, tu tens que te registrar. Se tu te registares lá, só assim é que poderás ir no culto. Então, e nós somos muitos. Como é que vai ser agora? Então, isso hoje me pôs a pensar. Comecei a pensar, como é que vamos fazer? Agora, digo assim, eu não sou pastor de uma congregação, não sou pai da fé, não tenho membros. Sou, como posso me chamar a mim mesmo, um evangelista, uma ovelha, um discípulo de Cristo dentro de uma congregação. Então comecei a orar a Deus, comecei a pedir, Deus, qual é a estratégia que tu tens para dar aos nossos pais da fé? Esses que são, por exemplo, líderes de congregações. Qual é a estratégia que tu lhes dás, que é para nós podermos passar esse tempo que a gente não sabe quanto tempo é que vai durar? Comecei a pensar, o que é que nós podemos fazer? Que amanhã não vamos cultuar. Então voltei nas mensagens que eu estava dando testemunho, que temos que iniciar a igreja em casa. Nós, os pais, temos que tomar a responsabilidade espiritual dos nossos filhos. Nós aqui em Berlim, sexta e sábado, como os jovens estudam e trabalham, então eles sexta e sábado querem mesmo desbundar. Só que essa desbunda agora está um pouco bloqueado, porque há pais que não querem que os filhos saiam. Então alguns filhos nesse momento estão em casa. Então, já não consigo mais continuar com esse testemunho todo, porque nos surgiu, de repente, uma situação que surgiu com os discípulos no Atos capítulo 12, no versículo 1 diz assim, naquele mesmo tempo, Atos capítulo 12, versículo 1, e naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, que são os apóstolos, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Quer dizer, o rei Herodes não demorou. Já no Atos 12, começou a perseguir. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e eram os dias dos asmos, eram os dias da Páscoa. E nós estamos no próximo mês, é mês da Páscoa. Isso é coincidência? Não. Ele prende o Tiago, irmão do João, matou logo. Ele, quando mata, ele viu que aquilo agradou aos judeus, ao povo, aos sacudeus, aos herodianos, aos nazarenos, agradou a eles. Porque eles estavam a continuar a obra de Cristo. Agradou. Então, quer dizer o quê? Estou fazendo interpretação. Quando esse coronavírus veio, estávamos assim como igreja, normalmente. Epa, isso está a acontecer ali, isso está a acontecer, isso está a acontecer, isso está a acontecer. E nós, os discípulos, nós, os membros das igrejas, continuamos a cultuar, normalmente. Ele
Depois começou a matar, começou a prender escolas, começou a fechar algumas portas. E nós estávamos bem. É como quando prenderam o Tiago, o Tiago, irmão do João, não houve nada. Eles continuaram, os discípulos, o Pedro continuou. Não houve nenhuma intervenção, está ali a Bíblia dizer, porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Não houve nenhuma revolução, não houve nenhum protesto da igreja, não houve nada. Ok? É como nós, quando isso começou, a igreja continuamos com nossas profecias, falar da prosperidade, falar de tudo um pouco e orar e não sei o quê. Mas a Bíblia diz que quando prenderam Pedro, e havendo prendido Pedro, capítulo 4, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos, estamos a falar de quaternos, de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5, capítulo 2, versículo 5, Atos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ali está a sugestão minha, como filho, como servo de Deus, como alguém. Depois eles viram a grandeza do problema, prenderam a igreja, prenderam Pedro, símbolo da igreja, encerraram a igreja, quarentena, está-se a falar de quarentenas também. Encerraram a igreja, que é o Pedro. Encerraram a igreja, que é simbologia de Pedro. Como nós agora aqui em Berlim estamos a viver. Eu frequento 2 igrejas aqui na Alemanha. Uma igreja de portugueses, de expressão portuguesa, onde nós falamos em português. E a outra igreja que eu frequento, que é a igreja onde se fala inglês. Oh, Chris Kazadi. Na sisi ko sala ya lingala soko zongi na musu soko mona ke na udi ko pesa explicação na língua soko na como já na português se na avancei soko bi português glória a Deus. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que isso começou com João, com Tiago, prenderam Tiago, mataram Tiago à espada. Mas quando prenderam Pedro, que a igreja foi encerrado em quarentena, bem guardado, a igreja começou a orar. O que quero dizer isso? Quando eu digo a igreja, se tu fores, vai ver que eram os apóstolos, eram os pais da fé. Eu sugiro que os nossos pais da fé, de cada província ou de cada área onde estão, começam a se unir para orar. Porque nós, os membros agora, não podemos ir à igreja. Nós vamos orar em casa com nossos filhos. Mas os nossos pais da fé, que são homens que dirigem congregações com 100, 200, 300 membros, para não ficarmos esse tempo assim, enquanto Pedro está preso, enquanto a igreja está fechada, eles que comecem a orar em nome de Cristo Jesus. O que está a acontecer? Há igrejas, sim senhor, conforme eu disse, que são igrejas que não são reconhecidas pelo governo, estão ali. E alguns membros podem, como uma igreja grande como eu, se eu dizer, a igreja grande está fechada, a igreja também está fechada, então vou frequentar uma igreja que não está reconhecida. Até quanto tempo? E o Herodes, se tu continuar, para agradar os judeus, ele depois convida essas religiões para ficarem fortes. Se nós dormirmos, daqui a pouco o anticristo vai fazer uma única religião.
que não é de Cristo. Se nós olharmos nas denominações, nos ministérios, e falamos que confessamos a Bíblia e começarmos a deixar que a doutrina nos separa, e nós falamos que somos de Cristo, porque quando a perseguição vem, é testemunha de Jeová, é adventista do sétimo dia, é nós todos que falamos Cristo, somos perseguidos. Aí não nos separam da doutrina, desde que você confessa Cristo. Você aceita Cristo como profeta ou Cristo como filho de Deus, nós todos somos perseguidos por essas religiões. Então ali nós vamos ter problema sério. Vamos perder até os escolhidos. Porque isso está a entrar. Já tocaram Pedro. Pedro, simbologia da igreja. E a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, Mateus, se esses dias não fossem abreviados, por causa dos escolhidos, nenhuma carne, ninguém estaria a viver. Então, haverá escolhidos que poderão ser enganados, mas haverá aqueles escolhidos que estaremos de pé, como eu digo em nome de Cristo Jesus, que é para irmos até perseverar até o fim das dores, da perseguição, porque eu estou a chamar isso de perseguição, irmão. Estão a te perseguir, estão a perseguir a tua família, estão a perseguir a tua fé, o teu Cristo. Estão a perseguir você, aos poucos, porque no mundo não tem problema. Comprou comida, meteu em casa, está tudo bem. Agora você, se você ficar um mês em casa e não saberes o que fazer, se de repente o YouTube fecha, de repente Facebook fecha, como é que vai ser? Já imaginou? Se YouTube diz, epá, também estou a ver aglomeração de gente, vamos fechar o nosso YouTube. Facebook fecha. Como é que vai ser? Não vamos ir à igreja. Não. Então ali está. Irmão, está a acontecer. Não estou a amedrontar ninguém. Isto não é espírito de temor. Mas o que estou a propor é nos dão estratégia. Nos dão estratégia, nossos líderes, como seremos protegidos. Como seremos preparados? Para quê? Para que o nosso óleo, o nosso azeite, Cristo quando vier, não nos encontre vazio. Amém? Para que não nos encontremos vazio. Mas graças a Deus, as Escrituras nos dão orientação. Que quando viram que tocaram no Pedro, lá eles, os líderes, já eram apóstolos, porque já receberam o Espírito Santo. Se reuniram, se você for mais em diante, vais ver que estava Maria, estavam aquele grupo todo a orarem, continuamente a fazerem oração. A Bíblia não diz quanto tempo, até que o livramento veio. Pedro foi solto. Deus envia o anjo e o anjo liberta o Pedro. A igreja, o apóstolo Paulo diz que não está presa, a mensagem não está presa. O que está preso é o building. Mas Cristo não está preso em mim. Ele não vive no templo feito pelos homens. Mas agora, nós precisamos, sim senhor, de estarmos unidos para formar o corpo físico de Cristo, que no espiritual ele está a representar a cabeça. Ok? Então, nossos líderes, ali está uma estratégia que a Bíblia nos mostra. Agora, se tem uma outra, nos falam como é que nós vamos fazer. Essa é a pergunta que está a vir do povo. Como é que vamos fazer? Como é que vamos nos manter? Como ovelhas, precisamos daquele puxão um com o outro.
Como é que vem o vosso reino para aqui para a terra? Como é que vamos representar a esse Cristo cá na terra? Começamos a viver o céu cá na terra. Começamos o louvor cá na terra. Se agora para ir para a igreja tem que se registrar, se você não é membro então daquela igreja, como é que você vai cultuar? Como é que vão converter-se os novos convertidos? Porque agora só o pastor só vai querer aquelas pessoas que ele acha importante. Que ele acha que esse é do coral. Se no coral são 20 pessoas. Ou são 15. Agora, os novos, nós que somos na igreja, estamos tudo bem. Abacuque fica em casa. Agora, um irmão novo que quer se converter, quer aceitar Jesus, tem que ir num templo. Como é que vai ser se não se registrar porque não lhe conhecem? Papás, qual é a estratégia que vocês têm para nós? Qual é a técnica? Qual é o meio que vocês têm? Qual é o ambiente que vocês vão criar neste fenômeno, neste momento? Os discípulos arranjaram uma forma. Eles pensaram, epa, primeiro foi o Tiago, epa, era epidemia. Agora é pandêmico. Agora é pandêmico. Já deixou de ser epidemia. Subiu de nível. A ponto de prenderem o Pedro. Era o Tiago. Agora prenderam Pedro. E eles conseguiram se virar. Começaram a orar. Agora nós aqui na cidade de Berlim, outra cidade da Itália, outras cidades da França, os pastores, será que vamos continuar divididos? Apóstolo Paulo diz, o corpo de Cristo não está dividido. Será que as denominações vamos continuar assim? Amanhã vou congregar aonde? Amanhã vou aonde? Mana Cris, amanhã vais aonde? E aquelas pessoas que ainda não sabem que a igreja fechou. Nos dão uma estratégia. Espírito Santo inspira os nossos líderes para que possam vir com uma estratégia. Para que o povo não se desvie. Até os escolhidos não se desviem. Para que não vão entrar em sítios que não deviam entrar. Ok? Então, nessa altura, a nossa atenção está virado para outros assuntos. Mas eu amanhã, talvez, não sei, não quero muito parar só a falar disso. Mas temos muita mais coisa, muito bom testemunho que é para nós darmos. Por exemplo, eu disse da vez passada, estou preocupado com a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, que diz que Deus enviará operação do erro para aqueles que creem na mentira. Isso sim. Aí está, ali está, mas agora tenho que parar um pouco ali, que é para olharmos agora nessa situação ainda, como é que podemos fazer, porque ainda tem muita gente que precisa da conversão. Nossos filhos precisam da conversão urgente, porque isso é o princípio das dores. A irmã Cris disse que vai orar em casa. Quanto tempo? Se durar um mês, se durar 2 meses. O meu irmão Celé disse-me assim. O irmão Celé disse: Abacuque, antes de seres profeta, antes de seres evangelista, antes de seres pastor, seja primeiro filho de Deus. E eu lhe agradeci. Obrigado, irmão. Obrigado pelo conselho. Olha, estou a receber agora a notícia do meu irmão Délcio, que está em Lisboa, em Portugal. Está a me escrever agora, aqui também fechou.
Agora, ancião Deus, qual é a estratégia que os nossos pais da fé têm? Se isso chegar em Angola, se chegar na África, será que vão aceitar ser corpo de Cristo? Ou vamos continuar em ministérios e denominações? Como é que vamos orar por os enfermos? As armas que nós temos ofensivas estão a nos tirar com ele. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Bem-aventurado, abençoado os pés que vão aos montes para pregar o Evangelho. Agora, como é que vamos? Vou pregar aonde? Eu que gosto de pregar na rua. Como é que vai ser? Quem vai me ouvir? As armas ofensivas nos estão sendo retiradas. Como é que vamos ter? Será que não temos pessoas que temos que ganhar para a nova conversão? Então eu termino aqui nessa reflexão, para não falar muito. Termino aqui. Atos capítulo 12, versículo 1 até 5. A igreja começou a orar. A igreja começou a orar. Os apóstolos, os pais da fé se uniram, começaram a orar. Para quê? Para que o Pedro pudesse sair. E eu acredito que isso pode agravar, mas não vai permanecer para sempre. O Pedro vai sair em nome de Cristo Jesus. O Pedro vai sair em nome de Cristo Jesus. Essa doença que está a te perturbar vai sair em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Hoje não era para falar disso. Hoje era para falar de outra coisa. Hoje eu queria mais tocar sobre as enfermidades, orarmos para os enfermos. Mas devido a essa notícia que eu recebi, a última, de que a igreja onde eu vou fechou, a outra igreja que eu vou cultuar em inglês fechou, então tive que orar a Deus que é para ver qual é a estratégia que nós podemos fazer. Então a estratégia é perguntar aos meus líderes, enquanto que eu já encontrei uma sugestão, uma solução cá na Bíblia. Que Deus nos possa abençoar, irmão Mendes. Que Deus possa estar conosco, irmão Mendes. Nós já somos escolhidos, somos a geração eleita. Que Deus possa estar nos nossos lares. Que Deus nos possa guardar. Viemos de longe, saímos longe com esse Cristo. Ele não nos abandonará. Ele não nos abandonará. Chegou o tempo, irmão Mendes. Vamos nos comunicar, vamos ligar. Se o Facebook fechar, se o YouTube fechar, como é que vai ser? Então, eu termino aqui para não levarmos muito tempo. Mas eu tenho pessoas que eu tenho que orar especialmente. Abertamente eu peço oração para essas duas irmãs. A minha irmã Cristina e a minha irmã Teresa. Elas precisam urgentemente das nossas orações. Elas precisam de ver um milagre. Vocês sabem, irmãos que estiveram comigo na África do Sul. Sempre fui aos hospitais orar para os enfermos. Sempre me dediquei nessa vida de orar para os enfermos. Até que me aconteceu uma situação em que orei, a pessoa não curou. Ali fiquei muito irado com Deus. Comecei a perguntar a Deus. Mas hoje me rendi e voltei a ser aquele homem que acredita na cura divina. Eu acredito que Deus nos deu agora a cura divina para vivermos longos anos de vida, para não estarmos cá na terra, porque na terra teremos doenças. Mas Deus providenciou a cura para o nosso corpo. Aleluia. E eu começo a orar. Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Essa doença que vem de geração em geração, doença nos ossos, Senhor, doenças atiradas, doenças adquiridas, doenças biológicas, doenças pandemônicas, doenças que vêm, não sei de qual é o nome, em nome de Cristo Jesus, que sai no corpo da Teresa, que sai no corpo da Cristina, em nome de Cristo Jesus, que sai no corpo da Maquenda, em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Pai, Senhor, eu oro pelo meu irmão Maconda.
irmão Lundoloque, Senhor, irmão Mendes, irmão Delcio, Senhor. Pai, eu oro, Deus, por Mambote, Senhor. Eu oro pela Tajó, eu oro pelo Soa, eu oro, Senhor, pelo Abi, eu oro, Senhor, aleluia, no nome de Cristo Jesus, pela Marta, pela sua mãe Maria, Senhor, oh Deus, Pai, onde estiverem agora, toca suas vidas em nome de Cristo Jesus, Pai. Que teu nome seja glorificado, oh Deus, Pai. E aqueles todos, Senhor, que têm posto o olhar, Senhor, neste ecrã, e aqueles que têm assistido depois, e aqueles que ainda depois verão, aqueles que mesmo espreitando estão olhando, estão ouvindo, Senhor, toca suas vidas em nome de Cristo Jesus, Pai. Que possam testemunhar esta mensagem, Senhor. Que possam testemunhar e viver essa mensagem. Nós não pedimos views, nós pedimos que a mensagem seja espalhada em nome de Cristo Jesus. Para que tu, quando vier, Senhor, possas encontrar nossas famílias tão salvas. Guarda nossas famílias, nossos filhos, oh Deus, de toda a tentação do diabo, Senhor. Porque se tocam nos filhos, estão a tocar a nós pais, Senhor. Se tocam a nós pais, estão a tocar os nossos filhos, oh Deus. E nós queremos que nós todos sejamos protegidos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Guarda-nos, oh Deus, para que possamos ver conjuntamente a tua glória, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa nos guardar. Ficamos atentos. Ficamos vigilantes. Não ficamos distraídos. Que Deus está conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Yeah.